Agora, mudando de assunto em relação... Hein, Pedro? Chama a foto lá da ex-vereadora Marielle, né? Que você esteve lá na rua onde deram o nome, a placa, né? Botaram a placa lá no centro da cidade, onde ela foi morta. E você quebrou. Você se arrepende ou não se arrepende? Ou acha que isso foi um ato extremamente o calor do momento? Ou você acha que agiu da maneira correta? Ou só na emoção? Olha, fico muito... Eu já falei inúmeras vezes sobre esse assunto, mas é sempre importante, ainda mais de forma sensata, como você está colocando. E me permito rememorar um pouco desse episódio. Em primeiro lugar, respondendo a sua pergunta, não me arrependo. A colocação daquela placa por militância política da esquerda, do PSOL, foi um gesto de militância política. Não estou fazendo juízo de valores se era meritório ou se não era meritório. Mas o gesto de, ao arrepio da lei, colocar uma placa num espaço público, onde não era o local apropriado, porque aquela placa colocada, nesse caso especial, ali na Cinelândia, aquela localidade, a praça é Praça Marechal Floriano, a praça é Floriano, não é Praça Marielle. Aquela rua não é Rua Marielle Franco. Então aquele é um logradouro público. Aí, ó. Aquele é um logradouro público. Ele está preso, né? Tá, infelizmente. Até hoje. Infelizmente. Daniel. Então, assim, aquele espaço público, tchau, é uma área importante do Rio de Janeiro. Uma área turística do Rio de Janeiro. A Cinelândia, palco de tantos episódios da nossa história, da nossa cultura. Cinelândia por causa dos cinemas que ali tinham. É o local onde está a sede do Poder Legislativo Municipal, né? O Palácio Pedro Ernesto. Tem o Teatro Municipal, tem a Biblioteca Nacional em frente, tem o conjunto dos cinemas, tem todo um conjunto arquitetônico ali, importante para o Rio de Janeiro, um ponto turístico. Então, você pegar uma praça que aponta um ponto turístico, correto, e colocar uma placa por cima, na verdade não é uma placa, é um decalque, uma placa de baixa qualidade que eles colocaram por cima, tapando a visão da placa original. Então, para aqueles que nos assistem, não foi algo que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, como é o procedimento correto. Se eu quero mudar o nome da rua, eu apresento um projeto através de um vereador, uma iniciativa popular, o projeto é aprovado, e aí passa aquela praça, aquele logrador, tem o nome lá da personalidade que você quer agraciar, sem problema nenhum. Mas desde que passe pelo trâmite adequado. Essa placa não passou por trâmite nenhum, era uma placa ilegítima. Eles foram lá e colaram num ato político. Ok? A partir do momento que eles fizeram um ato político, e o seguinte, emporcalharam a cidade inteira, não foi só na Cinelândia, não. Eles emporcalharam todos os logradores públicos com esse adesivo. Confundindo a vida das pessoas, do turista, das pessoas que transitam pela cidade. A partir do momento que foi um ato político da esquerda, e eu faço a minha crítica, que se acham os detentores do monopólio da virtude, ou seja, pelo simples fato da causa, da pauta ser legítima ou supostamente legítima na visão deles, dá o direito deles fazerem o que bem entenderem. Então eles não podem, ao arrepio da lei, fazer o que fizeram. E, obviamente, foi um gesto de contraponto político e que eu classifico como um gesto de restauração da ordem, porque eles promoveram a desordem, destruindo o patrimônio público e destruindo a placa original. Foi um gesto político de restauração da ordem, que a gente foi lá e tirou aquela placa. Ponto. Fizemos um vídeo lá, explicamos e vida seguiu. Momentos depois, dias depois, a gente estava já na campanha eleitoral, na reta final de campanha eleitoral, tempos depois que aquilo aconteceu, e fazíamos um ato político lá na cidade de Petrópolis. Uma cidade conservadora, a cidade de Petrópolis, cidade imperial que eu tanto amo, símbolo da história do Brasil, terra natal, né? O berço da nossa família imperial. Eu sei que isso vai causar arrepio em alguns. Aqueles que, por exemplo, eu escutei essa semana no plenário da Assembleia Legislativa, um deputado da extrema esquerda lá dizendo que o 13 de maio para ele não significava nada, que a princesa Isabel era uma impostora. Por quê? Porque era uma mulher branca, mas a redentora, aquela que libertou a escravidão no Brasil, algo que nos entristece, que denigre a nossa história. Então, enfim,
Petrópolis, a gente estava fazendo o ato, e aí fizemos, obviamente, uma dura crítica ao PSOL, à esquerda, às pautas identitárias, e nesse momento a gente exemplificou, falando, olha, eles são tão hostis, eles acham que são detentores do monopólio da virtude, eles acham que eles podem impor a narrativa dele como bem entendem, e tiveram um desplante, a petulância de emporcalhar a cidade do Rio de Janeiro com placas ilegítimas. E a gente foi lá e restaurou a ordem. E aí um apoiador nosso, que estava próximo, e estava com a gente no dia que a gente restaurou a ordem na Cinelândia, pegou a placa e mostrou. Mas não teve nenhum gesto de quebrar a placa, de afrontar a memória. Aí é o último ponto que eu quero colocar. O gesto não foi contra a vereadora Marielle Franco. Podia estar escrito qualquer coisa na placa. Podia estar foice e o martelo na placa. Mas a partir do momento que alguém, em prol de uma bandeira política, estraga o patrimônio público da cidade, colando ilegitimamente em cima de outra placa, fez um ato político que pode ser refutado. O que a gente fez foi isso. Foi um outro ato político, restaurando a ordem, e por acaso, a pauta da vez era a homenagem, né, à vereadora. Agora, se a vereadora, eu particularmente não conhecia até então, e acredito que muitos aqui não conheciam o trabalho, a não ser aqueles que militavam com ela, que a elegeram. Mas boa parte da população do Rio de Janeiro não a conhecia, como eu. Mas se o simples fato de uma mulher trabalhadora, vindo do trabalho, ser assassinada brutalmente, como foi, fuzilada no centro do Rio de Janeiro, né, no Estácio, como foi, óbvio que isso é motivo de solidariedade. Um candidato a presidente da República ser esfaqueado por um militante político na cidade de Juiz de Fora também é motivo, independente da vertente ideológica, é motivo de solidariedade. A gente não quer isso no Brasil. Naquela mesma noite que a vereadora Marielle foi assassinada, e fica aqui as nossas condolências à família da Marielle, um pai na zona norte do Rio de Janeiro, num subúrbio do Rio de Janeiro, um pai com um filho de 8 anos de idade, chegava em casa e numa tentativa de latrocínio, né, num assalto, tomou um tiro na cabeça na frente de um filho de 8 anos de idade. Então, claro que também merece todo o nosso apelo aqui por justiça, nosso clamor por justiça, o nosso sentimento de que esse crime demorou muito e não teve julgamento ainda, né, a ser desvendado. Então, óbvio, fica aqui a nossa solidariedade, uma coisa não se mistura a outra. Nossa solidariedade. Marielle demorou também, né? 6 anos. Não, é isso que eu tô dizendo. 6 anos, até hoje, é o que eu tô dizendo, até hoje não foi julgamento. Na verdade, o desfecho efetivo do crime não teve ainda. Né? Você tem as pessoas presas e tal, mas não teve desfecho do crime, não teve uma sentença condenatória. Então a gente exige isso, eu fui um dos que falei isso inúmeras vezes. Assim como exige até hoje, a gente não sabe quem mandou matar Bolsonaro. Teve lá aquele débil mental, né? Aquele militante Adélio que deu a facada, mas ele foi um instrumento de alguém que teve a ideia. Quem mandou? Quem financiou? Quem pagou a passagem para ele ir a Juiz de Fora? Quem entregou a faca a ele? Quem pagou a hospedagem onde ele estava? Ele visitou a Câmara Federal dias antes. Quem pagou os advogados dele? Então, enfim, são questionamentos que a gente faz, que a gente exige respostas, mas fica aqui a solidariedade à família da Marielle. Agora, não me arrependo, porque foi um ato político, não de hostilizar a memória da vereadora, mas sim de contraponto a um gesto político deles, da esquerda, que merecia ter um contraponto e, sobretudo, um gesto também de restauração da ordem. Foi como nós nominamos naquele momento, haja vista que eles agrediram a ordem pública, emporcalhando a cidade do Rio de Janeiro.